Pessoal, esse vídeo aqui que eu estou fazendo, essa série de aulas e de tutoriais sobre como produzir plantas em potes ou vasos, essa primeira aula, pessoal, vai ser focada ainda na parte do pote, na parte raiz, né, ali no substrato, mas é uma coisa um pouco mais teórica para a gente entender o porquê que às vezes você não consegue produzir a sua plantinha aí no pote ou na sua sacada, ou por que ela morreu, o que aconteceu. E aí isso aqui vai te ajudar a entender. A sua planta, eu trouxe essa imagem aqui, porque justamente, pessoal, ela para crescer e se desenvolver bem, precisa desses 5 fatores aqui. Ela precisa ter um suporte, ela precisa ter água na quantidade certa, nutrientes na quantidade certa, ela precisa ter acesso a ar ali nas raízes para conseguir trocar gases, e ela precisa ter luz. Hoje a gente vai focar, pessoal, na parte de pote, a parte do substrato, aqui na parte de baixo. Então a gente vai falar das coisas relacionadas ao pote aqui, né? Então vamos falar desses 4 aqui: suporte, água, ar e nutrientes, e luz a gente deixa para um próximo momento. Fazer um vídeo só para isso. Então vamos focar aqui nas coisas da parte das raízes, que é muito importante. Então vamos começar aqui pelo suporte. Pessoal, qualquer que seja a sua planta, ela precisa de um suporte para sobreviver. Suporte para ela estar ali em cima e o piso, a parte física dela, está sustentada. Nem sempre é um substrato ou solo. A gente tem, por exemplo, trepadeiras, bromélias, que são plantas que vivem em cima de outras plantas. O suporte dela são próprios troncos de árvore ou galhos ali que ela vive em cima. Agora, no nosso caso aqui, pessoal, a gente vai falar do suporte, que é o suporte físico aqui, que é o substrato. Esse substrato, pessoal, para você conseguir produzir bem plantas em potes, ele precisa ter uma densidade adequada. Eu já vi muitas situações onde a pessoa fez um substrato de terra apenas, e era uma terra hiperargilosa, e aí a planta parecia que estava crescendo em cima de um tijolo, que era um substrato super denso e não tinha espaço para a raiz crescer. A planta não desenvolvia, a pessoa não sabia o porquê, e era um problema de densidade do substrato ali. Mas para crescer raízes, pessoal, para a raiz conseguir crescer e se desenvolver, ela precisa, essas raízes aqui, elas estão passando, pessoal, entre os grãos, os torrões que tem ali. Se não tiver espaço entre os torrões, a planta não vai produzir raiz. Ela vai ficar ali compactada, e se for muito denso, talvez raízes muito superficiais, aí vai ser aquela plantinha que fica com a raiz todinha ali perto da superfície. E aí quando vem um vento forte na direção dessa planta, muitas vezes ela vai e tomba e simplesmente morre. Então, nosso substrato, nosso pote, a gente tem que ter cuidado com densidade para que as raízes possam crescer, porque elas precisam de poros. Aí você pergunta, mas como é que a gente faz, como é que a gente cria poros nesse substrato? A gente vai misturar ingredientes com tamanhos diferentes, para que o encontro deles ali, o arranjo deles no pote, faça com que tenha poros. Por exemplo, a argila, ela fica muito mais concentrada, ela consegue se compactar muito mais do que, por exemplo, a areia. Quando você mistura esses dois elementos, você vai ter um grão grande aqui de areia, um grão menor de argila, outro grão aqui próximo, outro grão aqui, outro grãozinho aqui pequeno. E essa mistura, pessoal, de vários elementos de vários tamanhos, vai gerar esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui que a raiz vai lá e vai crescer. E vai conseguir ter um bom suporte. Simples, mas muito importante se entender. A próxima coisa que a gente tem que ter cuidado no nosso substrato, ou aqui nessa parte de raízes, é a área e temperatura. A gente às vezes esquece, pessoal, mas a raiz, essa região aqui, ela precisa respirar tão quanto a parte aérea. A parte aérea aqui que tem contato com o ar, a gente entende porque a planta faz fotossíntese, absorve CO2 e tudo mais, mas aqui embaixo também. Eu já vi muita gente matando a planta aqui no pote, colocando água demais. A planta mal tinha tempo ali para fazer as trocas gasosas, que a pessoa alagava o pote. Então a gente precisa, pessoal, dessa porosidade aqui para o suporte, e dessa porosidade também para que nessas regiões aqui, ó, nessas regiões entre os grãos, tenha espaço para ar tá circulando aqui, porque senão a planta dá anoxia e ela morre. E a gente consegue, como eu já comentei, misturando tamanhos de partículas diferentes.
Da mesma forma a temperatura, se não tem ar aqui, muito dificilmente essa planta consegue trocar temperatura e não, vamos falar assim, refrigerar aquela região ali também. É uma região muito ativa, que a planta faz bastante coisa ali, faz várias reações que liberam calor e que precisa desse ar também para recircular. Além disso, também as bactérias que estão ali, benéficas, também vão precisar disso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Próxima questão, pessoal, é essa daqui, uma das mais importantes, que é a água. Não sei se vocês já repararam, quem já foi no mar, quando a onda vem assim, você já repara que vem um volume gigantesco de água e depois de 2 segundos aquele volume desaparece. E o responsável por isso acontecer é justamente a areia. A areia, como ela não retém nada de água, basicamente quase que zero, ela deixa a água do mar ir ali, descer para baixo e recircular. E da mesma forma, pessoal, que a areia não retém nada, tem outros elementos que retêm muito. Por exemplo, a argila, não sei se já repararam, ela gruda no dedo com muito mais facilidade. E essa reatividade dela faz ela conseguir reter água. Então, para a gente conseguir, pessoal, ter água ali naquele pote, a gente tem que colocar elementos que consigam reter água e misturar ele com elementos drenantes, que é o caso da areia. Porque você quer que o pote retenha água, mas não retém demais. Você não quer que aquele potinho seu ali vire quase um lodo, ou vire quase um pântano de tanta água que retém. Então, para ter retenção de água, pessoal, a gente tem que ter cuidado com poros, para que não fique com água demais. Mas a gente tem que ter cuidado também com a argila, pessoal, e materiais que tenham retenção, para que o seu substrato não tenha também água de menos. Então, esse balanço aí entre ingredientes que retenham água e ingredientes drenantes vai fazer com que a sua planta tenha um lugar para armazenar água para ela pegar, mas também que tenha alguns elementos que consigam fazer que a água flua aqui para baixo, o pote consiga sair para fora e não ficar alagado. Então a gente vai misturar tanto areia, tanto argila, como alguns elementos que conseguem reter água também. A matéria orgânica retém mais de 10 vezes o peso dela em água, então é muita coisa, né? Então, água, ok. E vamos entender aqui agora nutrientes. Pessoal, nutrientes a gente tem que falar sobre 2 coisas. Um sobre os adubos, que são os ingredientes que a gente vai colocar ali para realmente adicionar nutrientes que estão dentro dele, e com relação à retenção. Por quê? Porque não basta colocar o adubo ali, você tem que colocar alguma coisa que consiga reter aqueles adubos, consiga fazer o efeito imã que a gente chama. Que esse elemento que consiga, desenhando um imã aqui, consiga reter aqueles adubos e não deixar ele embora quando você for adicionando água, sabe? Então a gente, por exemplo, na aula sobre potes, sobre substrato que eu vou falar com vocês, a gente adiciona composto orgânico ou esterco curtido, que é um adubo, uma fonte de nutrientes. Então você tem que colocar ingredientes lá que venham junto com a composição deles: cálcio, magnésio, enxofre, manganês, molibdênio, parará. Por exemplo, a areia é um componente que a gente vai adicionar, que ajuda na parte de suporte, ajuda na questão de circulação de ar, ajuda na drenagem, mas ele não tem impacto nenhum na parte de nutrientes. Então, na hora de se preocupar com a fertilidade daquele pote, a gente tem que sair dessa parte de componentes mais para dar estrutura e ir para um lado de componentes que vão adicionar realmente nutrientes ali, como cama de frango curtida, composto orgânico também serve, às vezes uma rocha fosfatada também, ou fosfato natural, ou esterco curtido também, que é o meu favorito. E além disso, além de adicionar os componentes que realmente tem esses adubos, você tem que preocupar com coisas que retêm. Por exemplo, a argila que a gente comentou aqui, que ela retém água, ela também retém nutrientes. Então você tem que colocar o fertilizante e colocar um componente que retém aquele adubo, que não deixa embora. O composto orgânico, pessoal, é um negócio muito legal porque ele tem essa dupla aptidão. Na verdade, até na parte física ele interfere. Ele é uma fonte de nutrientes. Aquele nutriente que está nele, ele consegue segurar e guardar e consegue estruturar seu solo. Então é um dos componentes aí mais versáteis que tem na questão de nutrientes, na questão de água e na questão até de estrutura física. E basicamente os quais a gente for tratar, a gente tratou na verdade é suporte, água, nutrientes e ar. Os a gente deixa para um próximo momento, mas acredito que vocês entenderem basicamente o que tem que ter no seu solo, no seu pote para ele dar certo, são basicamente esses elementos aí.
Ficamos por aqui e até a próxima.